O governo Lula ainda está em seu começo e são muitas as críticas ao anúncio de medidas econômicas feito pelo ministro Fernando Haddad. Mas essas críticas são justas? O economista Paulo Nogueira Batista acredita que não. Vamos acompanhar. A equipe econômica do governo Lula tem sido alvo de muitas críticas, nem sempre justas, nem sempre bem pensadas. Afinal, o governo tem um pouco mais de 2 semanas de existência e é cedo, portanto, para fazer críticas, assim como seria cedo também para fazer elogios. É muito cedo para dizer se o ministro Haddad será ou não um bom ministro da Fazenda. Mas eu diria que as primeiras medidas que ele tomou são basicamente positivas. Me refiro ao conjunto de medidas fiscais que foram anunciadas recentemente, de elevação da receita e de redução dos gastos. Esse pacote foi ortodoxo demais? Creio que não. Afinal, pelas contas do governo, que não foram contestadas até agora, o que resultaria dessas medidas seria, juntamente com a PEC da transição, seria manter as contas do governo federal mais ou menos nos níveis em que estavam em 2022. A política fiscal poderia ter sido expansiva ou mais expansiva do que foi anunciado até agora pelo ministro Haddad? Mais expansiva? Sim, talvez. Isso ajudaria na recuperação da economia. Mas política fiscal expansiva é o tipo de coisa que é melhor fazer do que anunciar. E pode ser que seja isso que esteja na cabeça da equipe econômica. De qualquer maneira, eu destaco um ponto entre vários no conjunto de medidas anunciado pelo ministro Haddad. Me refiro às mudanças que ocorreram no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, um tribunal administrativo no âmbito da Receita que tinha sido desvirtuado. Foram feitas 2 mudanças. Voltou o voto de desempate em favor da União e a União ficou possibilitada de recorrer à Justiça em caso de derrota administrativa. Antes, em caso de derrota no âmbito do CARF, a União ficava impossibilitada de recorrer. Havia uma assimetria, portanto, porque os contribuintes podiam sim recorrer à Justiça em caso de derrota no âmbito administrativo. Estabeleceu-se uma certa simetria. E a questão do voto de desempate é muito importante, porque no governo Bolsonaro, por obra do governo e do Congresso, foi aprovada uma medida que eliminou o voto de desempate. Como o tribunal é paritário, tem 3 membros do setor privado e 3 do governo, da Receita, o que acontecia quando se estabeleceu que o desempate favorecia o contribuinte é que a União passou a perder, se não todas, a grande maioria das causas, todas não, mas a grande maioria das causas que vinham ao tribunal, com prejuízos para o erário. Agora, o que se vê depois das medidas anunciadas pelo ministro Haddad? O que se vê é que as grandes empresas que se beneficiavam da situação anterior e os advogados tributaristas que defendiam essas empresas cobrando fortunas estão protestando, estão reclamando das medidas anunciadas por medida provisória pelo governo. O que é isso? Um bom sinal ou será um ótimo sinal?